7 horas 42 minutos em Campos. Você ouve a Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, e o Folha no Ar, primeira edição, que hoje recebe, sempre com muito prazer, o sociólogo e professor da UENF, o Roberto Dutra. Roberto, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar. É sempre bom recebê-lo aqui para a gente pegar um pouco desse conhecimento seu aí, que você consegue passar facilmente para a gente. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Aloísio. Bom dia aos ouvintes do Folha no Ar. É sempre um prazer muito grande estar aqui cedo nesse programa, essa conversa interessante, sempre uma análise, um papo muito interessante que a gente faz e compartilha aqui. Bom dia, Roberto. Obrigado pela presença. Roberto, a gente predeterminou os assuntos, né? Falar sobre, nesse primeiro bloco, sobre a eleição dos Estados Unidos. Foi terça-feira passada, né? O resultado... terça-feira, terça para quarta, Trump parecia que Trump se na frente da apuração. Na quarta-feira mesmo de manhã, a partir da vitória no estado do Colorado, o Biden, né, ficou à frente, continuou e tal, e após vitórias em estados como Minnesota, Wisconsin, Geórgia, Michigan, Geórgia, ele acabou se sagrando presidente. Como é que você vê, como é que você vê esse resultado e as consequências dele para o mundo? E para o Brasil, de maneira mais específica, né? Luiz, sempre o resultado da eleição americana, né, tem consequências importantes para o mundo e para o Brasil, né? E dessa vez também a gente certamente vai ter. A primeira consequência, né, é o enfraquecimento, né, do principal líder, né, digamos assim, da principal referência da extrema-direita a nível global, que é o Trump, com um impacto muito grande sobre o governo e a política do Bolsonaro, que fez a opção, desde o começo de seu governo e também já em sua campanha, de se alinhar, e reproduziu isso agora no processo eleitoral norte-americano, se alinhar muito fortemente ao Trump. Então é uma derrota para o Bolsonaro. Agora, outras consequências vão depender muito da linha que Biden vai adotar, né? Não só em termos de política externa, mas de política econômica, industrial, financeira. O programa de Biden, apesar de ser um programa de centro, ele tem pontos ousados, que inclusive se aproximam de algumas demandas do eleitorado trumpista, que é a ideia de reindustrializar, né, a América. Então, outras consequências vão depender também se Biden vai, né, tensionar e como vai tensionar a guerra comercial com a China, como serão as relações com a Rússia, uma reaproximação com a União Europeia, né, se coloca basicamente como evidente, né, mas é necessário esperar, né? Com certeza terão consequências, eu espero que positivas, né? Nesse ponto eu estou levemente otimista quanto a essas consequências da eleição do Biden. Roberto, desculpa, Arnaldo, vou perguntar se você está pronto para se alistar para fazer guerra com os Estados Unidos. Olha, assim, a gente ainda bem que nós vivemos num mundo globalizado e que o humor se tornou uma linguagem universal facilmente compreensível. O Biden está acostumado a lidar com palhaço, né, lá na terra dele, está lidando agora no processo eleitoral que ele ganhou e o palhaço dele não reconhece.
Então, ainda bem que existe uma linguagem do humor já globalizada e que facilmente permite que Bolsonaro esteja entendido assim e a gente esteja fazendo meme, né, sem nenhum significado prático, né? Deveria ser um motivo de vergonha para o presidente da República, né, se prestar a um papel tão ridículo como esse, declarar guerra, né, de um modo ridículo, porque não é, obviamente, uma declaração de guerra, sabendo que está sendo ridículo, sabendo que está sendo observado como ridículo pelo mundo todo e ainda assim insiste, né? A política de extrema-direita realmente é um reality show, né, onde ser ridículo é bom, né? Eu estou preparado para na guerra dos memes. Nisso nós brasileiros estamos preparados. Agora, tirando essa, né, não tem outra que a gente possa ganhar. Tem a pólvora que a Luísa lembrou aí, né, Luísa? A pólvora é uma versão chinesa, né? Acho que se ele souber disso, essa guerra vai ser de arco e flecha, né? Uma pólvora em versão chinesa, não pode ter vacina chinesa, mas não poderia ter pólvora chinesa. Né? Exatamente. É muito... Roberto, realmente a imprensa noticia e deve fazer, mas eu acho que já com o tempo deve cair na parte de humor, né? Todo tipo de notícia referente a esse tipo de política. A gente estava conversando aqui, você começou na sua resposta, Roberto, você falou que com a eleição do Biden tem muitas pautas de centro, né? Embora bolsonaristas queiram colocar Biden até como extrema esquerda em alguns momentos, socialistas de extrema esquerda, o que não é fácil. Mas como que vai reverberar para você no mundo essa vitória com relação a um movimento que a gente vê acontecendo desde 2010, da direita chegando ao poder, pode citar o Viktor Orbán na Hungria, e isso vem passando por vários países, vem Trump em 2016, Bolsonaro aqui no Brasil em 2018. Você acha que essa tendência agora é virar um pouco mais, sair da extrema-direita, que seja para o centro-direita, para o centro, ou até mesmo para a esquerda, no mundo inteiro? Acho que isso pode reverberar em outros países? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente, para entender como isso pode reverberar, a gente tem que levar em conta que o sucesso momentâneo que a extrema-direita tem a nível global é resultado tanto de fatores globais, né, quanto de fatores nacionais, locais. Né? Existe uma articulação global bem feita da extrema-direita, a gente não pode negar, um processo de imitação e cooperação, né? Bolsonaro e muitos outros imitam Trump, né? E Bolsonaro é uma caricatura disso, e não só imita no jeito de ser, mas na estratégia de comunicação, sobretudo na guerra cultural, que se transformou uma característica da extrema-direita a nível global. Então você perde uma referência, né, a principal referência, e isso tem impactos, né, em termos de construção de uma internacional da extrema-direita, que é, no fundo, o que estava sendo feito e o que está sendo feito. Agora tem a principal peça no tabuleiro dessa internacional da extrema-direita. Mas os fatores que levaram a extrema-direita ao sucesso em muitos países são globais, no sentido de que tem a ver com uma crises e processos econômicos e sociais que refletem uma diminuição das oportunidades de vida para amplos setores da população em muitos países, mas cada país reage, né, politicamente, com políticas públicas de um jeito. Por exemplo, na Alemanha, que é o país historicamente, né, identificado com a ascensão do nacionalsocialismo, embora não tenha sido o único a parir a extrema-direita, né, no início do século XX, é o mais emblemático nesse aspecto, é hoje o país onde a extrema-direita menos encontra terreno, né, justamente porque você tem políticas públicas, políticas de comunicação, inclusive, e uma articulação política em torno de um centrismo que não precisou esperar a derrota da democracia, a vitória da extrema-direita, para ser feita. A preocupação também com a estabilidade, né, social, por exemplo, algo que diferencia a Alemanha hoje, que ainda tem um estado de bem-estar social que funciona relativamente bem em comparação com os maiores países do Ocidente, da Europa, tirando a Europa do Norte, né? Se a gente for olhar para outros contextos nacionais também, a insatisfação com as elites políticas locais, né? O nível de frustração social e, sobretudo, as ofertas alternativas,
né, aos partidos e governantes de extrema-direita que estão no poder, vão ser fatores nacionais decisivos para saber se isso vai acontecer. A gente vai ter aqui no Brasil, né, em 2022, condições de fazer o que o Biden fez lá, se vai acontecer isso nas próximas eleições da Polônia e outros casos. Então, eu acho que Biden é um horizonte muito promissor, é um baque na extrema-direita, mas isso não significa que a gente agora tenha as condições, né, necessárias para derrotar, por exemplo, no Brasil, a extrema-direita. Acho que isso vai depender de condições que nós precisamos criar em relação ao que é a extrema-direita aqui, né, como é em todo o país. Arnaldo falou em Viktor Orbán, presidente da Hungria. Roberto falou na Polônia que a reeleição do presidente Andrzej Duda, muito apertada, mas se reelegeu. E são os dois países da Europa que têm esse regime de extrema-direita, né? E o interessante, Roberto, é que os dois, tanto o Duda da Polônia quanto o Orbán da Hungria, e o Orbán é muito ligado, sobretudo, ao filho do presidente, ao deputado Eduardo Bolsonaro. Inclusive, Orbán foi convidado de honra para a posse de Bolsonaro, né, em 2019. Tanto um quanto o outro, eles cumprimentaram o Biden já pela vitória eleitoral. Afinal, o Duda e o Orbán, eles não são loucos, né? Eles não rasgam dinheiro, né? Então cumprimentaram. E a gente tem, até agora, pelo menos até a hora que eu fui dormir ontem, eu não olhei hoje, para ser sincero, 4 líderes mundiais que não cumprimentaram o Biden pela vitória. A saber, Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, Xi Jinping, da China, Vladimir Putin, da Rússia, e Bolsonaro, do Brasil. Sendo que Bolsonaro, no mesmo discurso aí que ele falou do rato que ruge, seu estado de pólvora, eu tenho que dar risada, como o Roberto falou, tem que levar para o lado engraçado, tem que dar risada. Mas enfim, ele ameaçou o estado de pólvora. E ele falou que Biden é candidato a se tornar um líder mundial. A expressão que ele usou foi essa. Ele foi mais longe do que o Xi Jinping, do que o Kim Jong-un, do que o Putin. Porque esse não cumprimentaram, mas não negaram a condição de Biden de líder mundial de fato, uma vez eleito presidente. Você acha que a nossa diplomacia, o Roberto, a nossa pretensão geopolítica tem punch para superar na pretensão a Coreia do Norte, a China e a Rússia? Eu acho que acho que a China, né, e a Rússia mostram interessantemente, né, como que a nossa diplomacia está degradada, né? A Rússia tem uma relação mais próxima com a presidência do Trump do que do Biden, o mesmo não vale para a China, então a gente pode atribuir até motivos distintos, né? Não há por que o presidente Putin ter pressa nisso, né? Sendo que ele tem condições internas e a questão americana não importa muito lá, né? E em relação à China, a China é conhecida, né, por não tomar decisões em relação à política externa de modo rápido, né? A China não declarar, não reconhecer, por enquanto não gerou nenhum tipo de celeuma e sequer foi, né, tema, né, polêmico. E, inclusive, a relação com o Biden do Biden com a China promete ser melhor do que a do Trump com a China. No nosso caso, a gente não tem plano nenhum, dá para entender que a Rússia e a China têm algum objetivo estratégico, né, em termos de construir e esperar as condições para construir uma relação nova com os Estados Unidos, que vai se colocar para ambos os países. Então eu não consigo deixar de ver
né, e se tratando de Rússia e China, alguma estratégia mínima nisso. No nosso caso, uma estratégia zero, né, uma diplomacia realmente degradada, né, por uma submetida a uma guerra cultural, à agenda cultural da extrema-direita, né, previsível. Quem não achava que Trump não seria capaz de não reconhecer a vitória do opositor, quem não achava que o Bolsonaro não seria capaz de não reconhecer a vitória do candidato vencedor nos Estados Unidos, está vendo eles são realmente capazes de levar à degradação, né, nas atividades onde eles fazem alguma coisa. O que eles sabem fazer, né, é a guerra cultural apenas, é transformar, né, tudo que é atividade política em símbolo, né, em retórica, em embate discursivo, né, e sem estratégia nenhuma, né. As pessoas ficam, mas tem que ter um plano por trás disso. Não tem plano nenhum. Eu acho que a gente está começando a ver, né, há uma aposta de que o discurso e a retórica de confronto, né, com essas teorias conspiratórias, anti-China e tudo, possa contornar os problemas econômicos e sociais que o governo está. A única estratégia é usar, né, a diplomacia como mais uma arma de política interna, né, e degradando, né, ou seja, tornando o país ridículo, porque a diplomacia brasileira sempre foi conhecida pela sua seriedade, né, pela sua moderação, por tudo que não é o que nós vemos hoje, né? Roberto, tem uma questão que eu tenho abordado aqui nessa semana com todos os convidados, exceto o segundo que eu não participei, que foi a manchete do jornal Globo, falando que a corrida por um nome tipo Biden, entre aspas, já começou no Brasil para 2022. Você acha que o caminho é esse? Já tem nomes tentando se posicionar como esse candidato tipo Biden para 2022 no Brasil? Eu acho que muita gente, já antes do Biden, né, ganhar, acho que a vitória do Biden anima esse tipo de estratégia, tenta se posicionar assim, tenta buscar o centro, né, buscar o centro perdido. Eu escrevi um artigo no meu blog na Folha, exatamente com esse título, a desafio da esquerda em busca do centro perdido, né, e é a perda do centro, né, que levou a extrema-direita ao poder. Então eu acho que a estratégia é essa mesmo, né, é correta. Eu acho que alguns atores identificam que é necessário isso. A questão é que são muitos atores, né? Nós não temos um sistema bipartidário, né? E não temos um sistema de seleção de atores. Não vamos chegar com 2 candidatos, nem acho que seria o ideal, mas vamos chegar com mais, com muitos tentando ser o Biden, né? Nós temos aí, né, da centro-esquerda buscando o centro, o Ciro tentando ser o Biden, agora tem o Huck, que ressuscitou as suas pretensões em conversas com o Sérgio Moro, o Dória, tentando da centro-direita buscar o centro. Então é uma busca. Agora, a questão é, o que significa ser o Biden? Primeiro nós vamos ter que entender o que é o Biden, né? A vitória do Biden, entender a vitória já não é uma tarefa fácil. E o governo a gente não sabe o que vai ser. O Biden é um candidato de centro, moderado, conhecidamente moderado, né? Se tem uma pessoa que é conhecida na política americana por todo mundo, é o Biden, né? A carreira política mais longeva, né? Que começou mais cedo, o senador eleito mais jovem, mais jovem senador eleito da história, o presidente mais velho eleito da história, né? Então, ele é um moderado. Mas o programa do Biden não me parece tão moderado assim, né? E os compromissos programáticos que ele assumiu com setores da esquerda e da sociedade o tornam programaticamente, a meu ver, mais ousado que Obama, né? Por exemplo. Então, buscar o centro eu acho que o Biden entendeu isso. Não pode ser a busca da rendição programática. O centro não pode significar simplesmente apagar as diferenças políticas, e, sobretudo, em termos de políticas econômicas. O Biden tem um programa de reconstrução econômica americana, inovar na América, produzir na América, né? Ele, de certo modo, pretende fazer a América grande novamente. Ele entende que a demanda de fazer a América grande novamente é a demanda dos americanos, né, comuns, a classe média, as classes populares, de
viverem novamente o sonho americano, que foi realidade durante muito tempo, de uma mobilidade social, né, ascendente, né, crível, esperada, realizada em grande medida para muita gente. Esse é o que o centro americano, né, sempre fez de melhor. Mas quando fez de melhor, ele fez sendo um centro moderado na forma e radical no conteúdo, né, radical como Roosevelt. Né? Então, eu não tenho dúvida de que a extrema-direita tem raízes em vários fatores sociais e políticos. Um deles, né, é uma crise econômico-social muito grave que destrói há décadas as perspectivas de inclusão social e econômica de amplas massas nos Estados Unidos, no Brasil, e um programa que não leve isso em conta não tem condições de aplacar uma das principais razões da ascensão da extrema-direita. Não é necessário ser retoricamente radical, mas é necessário ser radical no conteúdo, no sentido de entender que, por exemplo, é preciso uma mudança de curso da economia americana, da sua inserção na globalização. Os Estados Unidos não pode ser uma economia de produção de serviços de alta qualidade por uma minoria, que inclui só uma minoria, né? E com o seu parque industrial, com todo o conhecimento e a produtividade, né, que se espraia pela economia deslocada para a China. Nós temos nos Estados Unidos uma ilha de excelência, de vanguarda econômica, da economia do conhecimento, da economia tecnológica, né, cercada por uma economia nacional atrasada, né, que não consegue se colocar na vanguarda do emprego de massa, da produção de massa há muito tempo. A gente olha para o Brasil, esses desafios são os mesmos e muito maiores. Então, ser o Biden, né, no Brasil a meu ver, ter uma disposição para dialogar com demandas de mudança social. Por exemplo, o Biden dialoga lá com a demanda de assumir o compromisso de mudar a estrutura da polícia, né? E com a demanda do Black Lives Matter, uma demanda que é estrutural, que é fundamental também. Então, quem tem no Brasil a disposição, né, para buscar construir, ao mesmo tempo, uma ampla aliança de centro-direita ou centro-esquerda, né, e, ao mesmo tempo, uma aliança programaticamente ousada, porque problemas graves e radicais só podem ser resolvidos por soluções radicais, né? Isso, quando eu falo radical, eu não estou dizendo soluções extremistas, mas soluções que colocam o dedo na raiz, né, das coisas. Né? Você falou, Roberto, é verdade. O Biden tem propostas ousadas, a saber, elevar o salário mínimo. Elevar não, elevar na maioria dos casos, mas fixar uma coisa que eles não têm, salário mínimo, em $15 por hora, lá por hora, né, por mês, né, é uma proposta ousada. Taxar as grandes fortunas, aqueles com ganhos anuais acima de $200 mil, para você financiar a assistência social aos mais pobres. Revitalizar o Obamacare, que foi dilapidado no governo Trump. Há que se lembrar que os Estados Unidos é um país sem SUS, né? A assistência social médica lá é muito cara, Então, são programas ousados. Agora, ele vai ter dificuldade, porque o Senado parou em 48, 46 para os republicanos. E vai haver recontagem no estado da Geórgia, vai ser em janeiro a recontagem, e esse estado vai definir essas duas últimas vagas, né? E lá o Senado tem um papel um pouco mais ativo que o Senado daqui. As coisas, projetos de maiores vão para o Senado e os, digamos, menores vão para a Câmara Baixa, a Câmara Federal. Ele vai ter dificuldades. Como é que você vê essas promessas de campanha e a execução delas no governo Biden? De fato, Luiz, eu acho que essa maior dificuldade mesmo, né, aí é a necessidade do Biden se mostrar o grande mediador político e conciliador, né, que ele é. Há uma preocupação muito grande de cientistas políticos
brasileiros e que estudam, né, os Estados Unidos, com a trumpização do próprio partido republicano. Não é só o Trump, se fosse só o Trump estava bom. Uma parte importante desses senadores eleitos, né, e senadoras, né, o Partido Republicano ele elegeu muitas mulheres, né, é trumpista, radical, e não vai oferecer nenhuma possibilidade de cooperação, né? E é necessário uma cooperação da oposição no Senado, mas claramente eu acho que o Biden vai buscar conversar com as alas do Partido Republicano que ainda restam abertas ao diálogo, né? Só tem essa possibilidade. Roberto, e com relação a... Oi, você quer concluir? Não. Com relação a essa questão, a questão econômica, como que o Brasil fica nesse tabuleiro que se rearruma aí com a virada nos Estados Unidos, né? Porque a gente estava falando mais cedo, falava sobre a questão da China, que é também um grande comprador do Brasil, mas como que fica? O Bolsonaro ataca a China, agora vai ter um opositor, entre aspas, nos Estados Unidos. Nesse novo tabuleiro mundial, como fica o Brasil nessa questão econômica, do seu ponto de vista? Quem não sabe aonde quer chegar, nenhum vento ajuda, né? O Brasil não tem uma estratégia nacional, né? Nem para a China, nem para os Estados Unidos, né? A relação do Brasil com os Estados Unidos, né, é uma relação importantíssima, assim como se tornou a nossa relação com a China. Os Estados Unidos são ainda o nosso principal aliado numa economia global como nós temos hoje. A China, de fato, é o país que mais lucra com a nossa desindustrialização, né? É o país que tem a relação de troca comercial que, para nós, representa as maiores perdas internacionais, para usar um termo antigo, né, da economia cepalina, né? Hoje, se alguém promove imperialismo econômico informal nas trocas comerciais com o Brasil, muito mais a China que os Estados Unidos. Então, de certo modo, sim, a China representa um problema desde muito tempo, desde o governo Lula, Fernando Henrique, a gente exporta commodities, né? E a nossa relação com os Estados Unidos já foi muito melhor do que hoje, mesmo a gente não tendo, né, essa subserviência que o Bolsonaro tem. Com a aproximação de Biden com a China, embora a guerra comercial vá se manter, mas uma coisa é a guerra comercial, outra coisa é a guerra retórica que impede a cooperação em outros aspectos. Possivelmente China e Estados Unidos vão cooperar em assuntos como mudança climática, em vários outros assuntos, e eu acho que o Brasil vai ficar ainda mais isolado, mas, repito, né, com a aproximação possível entre Estados Unidos e China, né? O Bolsonaro se isolando agora dos dois, né? Se isolando da China e se isolando dos Estados Unidos, porque como é que ele vai se aproximar do Biden? A não ser em termos ainda mais subservientes, né, do que ele já se aproximou do Trump. Então eu vejo realmente um quadro muito ruim economicamente. A nossa economia é cada vez mais dependente dessas trocas internacionais de commodities, né? O nosso comércio depende cada vez mais disso e o nosso controle sobre esse mercado é muito pequeno. Então eu acho que a situação tende a piorar, mas sobretudo porque a gente não tem estratégia nenhuma, né? A gente não tem estratégia para se aproximar dos Estados Unidos, a gente não tem estratégia para se aproximar da China, a gente não sabe o que a gente quer. A gente se dedica um pouquinho a olhar como a China nos olha, como a China olha para o mundo, como os Estados Unidos sempre fizeram, sempre olharam para os seus interesses, né, para os seus concorrentes. Nós não conhecemos nada da China, a gente acha que conhece da China, todo mundo agora falando aí de China, né? A gente não conhece nada, a gente não tem estratégia. Para ter estratégia, você tem que conhecer a si mesmo e conhecer o mundo, né? Então, é muito tenebroso o horizonte economicamente para nós, com a vitória do Biden, mas mais pela nossa ausência de estratégia mesmo, né? A gente não sabe o que a gente quer no mundo, né? O Brasil não tem uma estratégia de desenvolvimento. Roberto, essas declarações de Bolsonaro, elas ecoaram pelo mundo, né? Eu não sei se teve chance de ver na imprensa mundial,
mas o Le Monde, é um jornal até conservador da França, né? Não é um jornal alinhado à pauta progressista, é um jornal mais conservador, colocou Bolsonaro, aquele personagemzinho aquele filme fantástico de Stanley Kubrick, O Iluminado, que ele falava com o polegar, assim, e colocou Bolsonaro com o Trump como amigo imaginário. Não sei se você chegou a ver. Uhum. A gente alguma vez esteve tão de baixa no cenário mundial? Não, eu não tenho dúvidas que nunca estivemos. Acho que nunca chegamos a tanto. Eu não sou um conhecedor de história como você, né? Mas a história brasileira, pelo menos no século XX, eu conheço. Eu acho que nós não temos um momento de tanta degradação, né? Onde sequer, né, a mais descarada subserviência nos rende alguma coisa. Ser subserviente aos Estados Unidos, nós já fomos em outras vezes. Na República Velha foi um período que parecia insuperável de subserviência, e pelo menos por alguns governos, e nós chegamos a um ponto que não havíamos chegado. A gente não imaginava que em tão pouco tempo, né, eu pelo menos não imaginava que em tão pouco tempo fosse possível uma degradação tão grande de uma diplomacia internacionalmente reconhecida, né, pelo menos desde a Segunda Guerra, pela sua seriedade, pelo seu olhar sério e profissional. É só para lembrar, o Roberto está falando isso, o que é o Brasil, né? Oswaldo Aranha assinou em 1949, como secretário-geral da ONU, a declaração de fundação do Estado de Israel e do Estado da Palestina. Oswaldo Aranha, ele é adorado tanto pelos judeus quanto pelos árabes. Um país que já deu o Brasil, Oswaldo Aranha. E eu me lembro muito nitidamente, meu pai gostava de coisa de cavalo. Só para contar esse testemunho aqui. E ele ia, às vezes eu ao Rio com o pai levava ele para ver no Jockey Clube do Rio. Meu pai sempre falava, uma vez eu vi Oswaldo Aranha. Eu era criança, ele era um homem alto, de terno, chapéu. Eu falei, vai ali um homem diferente, né? Então, país que já deu o Brasil, Oswaldo Aranha, né? Como é que a gente chega nesta Araújo, Roberto? É muito... A gente chega num processo de transformação da política em reality show, né? E, inclusive, da política externa, né? A política transformada em reality show. O que na política externa denota a nossa desimportância, o nosso não se levar a sério, né? Nosso não se levar a sério, né? Nós tivemos uma política externa que honrou a tradição, né? Diplomatas, né? Com maior ou menor brilho, mas todos eles, né? Honrando essa tradição que você falou aí, da qual Oswaldo Aranha é um dos maiores artífices, né? Fundado pelo Barão de Rio Branco. E realmente, né, acho que a política externa é onde fica mais evidente mesmo, mas não é uma questão de um complexo de vira-lata, nós temos que depender da aprovação do mundo, não, nós temos que nos levar a sério, né? O Brasil sempre se levou a sério, a nossa política externa foi altiva, né? Mas não uma altivez, né, chauvinista, uma altivez consequente, né? E o que nós temos agora é um chauvinismo inconsequente que é, no final das contas, o mais entreguista, né? Não tem nada de patriota, né? Não tem nada de nacionalista nessa diplomacia chauvinista, ridícula, né? Que não leva, obviamente, os interesses nacionais. Falar em pólvora, falar em guerra com um adversário, você não tem nenhuma chance, não. Isso não é levar-se a sério, né? Roberto, desculpa, não, Luiz. Pode falar? Posso falar? Sim. Eu não sei, você tem quantos anos, Roberto? Tenho 39. Você não vai lembrar. Cláudio Nogueira tem quantos anos? 49. Mas tá velho, Nogueira. Coxa. Tá mais velho que eu. Todo mundo agora falando a idade. Arnaldo Neto. Arnaldo tem menos de 30 ainda. Ele diz que tem, né? Não, tem mais de 30, tem 31. Mais 30? Não. Quantos? 31. Que genial, é? Não, foi o computador aqui.
Mas, enfim, você, Roberto, e Arnaldo não vão lembrar. Eu, Cláudio, acho que nos lembramos bem. A Guerra das Malvinas. Eu fiquei com muita... Desde que o Biden ganhou, foi anunciado que ele, oficialmente, que ele havia vencido a eleição, foi na sexta-feira, embora, a partir do momento que ele veio na Geórgia, isso já era previsível, a Folha da Manhã, através da apuração que estava fazendo, a gente anunciou antes, um dia antes, porque com a Geórgia era inevitável, né? Mas a apuração da Associated Press deu só na sexta-feira com a virada no Aloysio, no estado da Pensilvânia, né? É o estado natal de Biden. Mas a partir da vitória na Geórgia no dia anterior já era possível prever que ele venceria a eleição. Enfim. Mas desde que o Biden foi anunciado oficialmente que ligou para a Associated Press, isso passou a ser cobrado de Bolsonaro uma posição, e ele claramente não querendo dar a posição. Não só o Bolsonaro, como o núcleo militar do governo, passou a fazer da questão da Amazônia, dos incêndios, uma questão... me lembra muito a Guerra das Malvinas, né? O Leopoldo Galtieri, ali em 81, 82, cresceram com as Malvinas. Logicamente que a Amazônia não está ocupada por nenhuma potência estrangeira, como é o caso das Malvinas pela Grã-Bretanha, mas fazer dela um símbolo, patriotismo, é nossa e tal. Isso não é um jogo perigoso, geopolítico perigoso, não? Demais, né? Parece que o único elemento que o Bolsonaro leva em conta para pensar que esse perigo pode não ser tão grande é que ele, Bolsonaro, e o governo dele não são sérios, né? A aposta dele só pode ser, né? Não vou ficar aqui com esse discurso de nacionalismo chauvinista, exatamente nesse mesmo tom, nessa mesma retórica de encontrar um elemento dentro do país que possa inflar isso, e a Amazônia é esse elemento que o governo Bolsonaro, né, ela representa simbolicamente para o Brasil muito, né, não só simbolicamente, mas para ele o que significa, o que importa é isso, né, e ele conta que o mundo não vai levá-lo a sério, né, e por isso não vai ser tão perigoso assim, né, mas né, é claro que é. Né? Como não pode ser perigoso, é mais perigoso do que ficar falando em pólvora e tudo, é de fato a política, porque quem está realmente destruindo a soberania nacional na Amazônia é o próprio governo, porque a soberania nacional sobre um território só é possível com a presença do Estado, ou seja, da lei e da ordem naquele território. Quando o governo constrói essa política de destruição, né, não só das políticas ambientais, mas uma política de destruição da presença do Estado na Amazônia. A política ambiental e toda a política pública do governo Bolsonaro em relação, né, ao Brasil amazônico é o que melhor representa esse governo, né? Segundo, por exemplo, define o professor Renato Lessa, é um governo da lógica da destruição, né? O único projeto que esse governo tem é o não projeto de destruir os laços institucionais e normativos entre a sociedade e o Estado. A ideia de deixar a sociedade fluir por conta própria, uma espécie de selvageria, né, mesmo. Deixa a natureza dentro das suas leis, né, deixa a sociedade dentro das suas leis, as relações entre homens e mulheres dentro das suas leis naturais, o mais forte domina o mais fraco. Então, não é soberania isso. Soberania é o Estado ocupar o território. Soberania hoje inclui, obviamente, a defesa do meio ambiente, né? O maior perigo para a integridade do território brasileiro hoje é o próprio governo Bolsonaro mesmo. No fundo, essas declarações podem atiçar não nenhum tipo de medo ou ameaça que o governo Bolsonaro represente para alguém, mas disponibilizar uma desculpa, disponibilizar, né, um argumento para uma eventual ocupação, para uma eventual intervenção, não digo militar, mas uma intervenção política externa, né,
que nem sei se o Bolsonaro seria contra. Né? Roberto, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da contestação em si do resultado das eleições norte-americanas. É uma democracia consolidada como os Estados Unidos, aí chegou-se a falar que alguns republicanos chegaram a falar que tinha um funcionário do Serviço Postal da Pensilvânia que seria testemunha aí dessa grande fraude, desse grande acordo nacional sem o Supremo nesse caso, mas para derrubar o Trump. Só que o Washington Post, que tem uma linha de investigação que, se a gente for lembrar aí de várias histórias, derrubou inclusive o presidente, né, não candidato à reeleição, mas enfim, já conta que não, essa testemunha diz que forjou a prova. Mas quanto que isso impacta na principal democracia do mundo, que é espelho para as outras democracias também, como a nossa e as demais do mundo inteiro? Bem, Arnaldo, eu acho muito pouco provável que haja um golpe, que essa atitude de não reconhecer, que é sistemática, não é só o Trump, né, de não reconhecer a vitória do Biden, tenha um impacto direto agora sobre a democracia, mas ela representa uma degradação, um processo de desconstrução da democracia americana, que deve, sobretudo, fazer os norte-americanos, está fazendo com que eles repensem, né, a sua própria relação com a democracia e a nós todos. Né? Não há nenhum país no mundo que tenha a democracia como uma característica intrínseca e inamovível de sua alma, de seu território, de sua cultura, de sua institucionalidade. Os Estados Unidos, né, se perfilou no mundo como os grandes defensores da democracia. Isso tem lastro, claro, na ampliação da democracia americana ao longo do século XX. É uma democracia das mais relevantes do mundo. Agora, por exemplo, na ciência política e nas classificações, nunca constou como uma das democracias mais plenas do mundo. Sempre foram identificados problemas. Hoje, mais do que problemas, né, se identificam tendências de corrosão muito semelhantes às que ocorrem, né, em outras democracias. O cientista político brasileiro Vanderlei Guilherme dos Santos, um dos maiores que nós já tivemos, né, que faleceu o ano passado, né, estava estudando isso antes de morrer. Ou seja, o processo de desconstrução, de questionamento das regras do jogo da democracia como um fenômeno geral da política global. O golpe, ou impeachment, como se queira dizer, em relação a Dilma, o Trump não reconhecer as eleições, ou seja, Aécio, todo mundo vai ter o seu. Né? Questionar as regras do jogo virou uma rotina em várias democracias tidas como estáveis. E uma das mais estáveis, uma das que é tidas como a mais estável, que é a democracia norte-americana. Então não é uma questão que vá, obviamente, desmontar, levar um golpe de Estado, nada disso. Agora, você tem aí um candidato com uma votação excepcional, o Trump, né, que mantém o movimento em torno dele vigoroso, e esse movimento se orienta pelo não reconhecimento das regras do jogo. Nós vamos ter nos Estados Unidos aí agora uma parte da população que não vai reconhecer as eleições, né, desse ano. Isso vai ter consequências. Uma das principais regras da democracia, informal até, é a ética da derrota. Né? É você reconhecer que perdeu. Então já é traumático um presidente ter que assumir sem o outro que vai sair reconhecer que está saindo legitimamente derrotado. Então, mas não é só isso. Né? É um processo de corrosão da democracia por vários fatores, né? Fatores culturais, sociais, de inclusão social. A democracia é sempre frágil quando as pessoas não se sentem participantes daquilo que há de melhor na sociedade. E quando as regras do jogo são questionadas pelos principais atores. Né? Então, é muito preocupante, muitos analistas têm se atentado para isso nos Estados Unidos, é muito preocupante para a democracia americana um trumpismo que não reconhece a sua própria derrota, como será preocupante no Brasil, né? O bolsonarismo muito provavelmente, se perder em 2022, não vai reconhecer a derrota também. Bom, são 8h26, Aloysio e Arnaldo, podemos fazer um intervalo rápido? Vamos lá. E se vocês me permitem, só para a gente colocar aqui, depois até pode registrar a impressão de vocês e do próprio, claro, evidente, professor Roberto Dutra, no próximo bloco.
eu me lembro aqui, o professor falando aí agora de reconhecer a derrota, me veio à cabeça assim, aquela imagem, e muito mais nos Estados Unidos, talvez, do que no próprio Brasil, tem-se a tradição do presidente que saiu, ou que está saindo, que perdeu as eleições, ligar para o presidente eleito. Como é que vai ser esse momento aí? Será que ele vai acontecer? Será que isso também é mais um mal-estar que vai ser causado, né? Acho que no próximo bloco vocês podem comentar sobre isso. E tem uma outra questão também, só para a gente colocar aqui, aí é já uma opinião pessoal, mas acredito que a primeira parte dela não seja diferente do pensamento de vocês, que é com relação à transparência. Todos nós somos defensores aqui da verdade e da transparência sobre tudo. E a recontagem dos votos nos Estados Unidos eu vejo com 2 pontos assim muito positivos. Um, a transparência. Se tiver alguma coisa errada, que seja mostrado. Se não tiver, pode-se comemorar de novo a derrota do galã lá americano, né, do Trump. Acho que é a melhor coisa dessa recontagem. Bom, são 8 horas e... Posso só fazer um adendo? Pois não. Por favor. O Roberto falou, e você também falou agora, da questão da recontagem. Só para esclarecer, e a gente aqui não é republicano, não é democrata, sim. Não é PLC. Na verdade, e o Roberto citou também o exemplo do Aécio Neves em 2014, que é fato, ele contestou o resultado que deu a reeleição de Dilma. Nos Estados Unidos, o primeiro partido que fez isso foram os democratas, na eleição de 2000, do Al Gore, que era vice-presidente do Bill Clinton, concorreu contra George W. Bush, o filho de George Bush, né, que foi eleito naquele pleito. Em 2000 seria reeleito em 2004. Né, era o presidente nos atentados, por conseguinte, de 11 de setembro de 2001, né, e o estado da Flórida. A eleição se definiu no estado da Flórida, que naquela época era governado pelo irmão de George Bush, o Jeb Bush, né, e pediu a recontagem e recorreu até a Suprema Corte. E a confirmação do resultado dos Estados Unidos levou, não sei se você se recorda, mas levou alguns meses, né? E, na verdade, a questão foi defendida pela Suprema Corte antes da recontagem ter um final. Mas é só para dizer que essa coisa de contestar o resultado das eleições, ela não nasceu com os republicanos, ela nasceu com os democratas na vitória de George W. Bush sobre Al Gore. Então, para dar a César o que é de César, o que o Trump está fazendo, ele está, inclusive falou isso, né? Ele está usando uma tática que foi usada pela primeira vez pelos democratas. Muito bem. São 8 horas e 30 minutos. Nós vamos então ao intervalo comercial. Voltamos em instantes. Você que ouve o programa Folha no Ar, primeira edição, muito obrigado. Para você que nos acompanha no streaming também, muito obrigado pela sua audiência. É muito bom, né, poder contar com a sua audiência. 8h31, voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, moderna.